A paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha tido um fim de semana abençoado e esteja preparado para a semana que vai começar. Que seja uma semana repleta de bênçãos. Vamos ler a palavra do Senhor que está em 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. 2 Reis 4, 38, 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados em sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. A palavra de Deus nos fala de uma situação difícil que o povo estava passando. Ele estava enfrentando uma fome terrível. E os filhos dos profetas estavam reunidos para aprender da palavra de Deus. Não importa a situação que você esteja passando, não deixe de estar na presença do Senhor, não deixe de estudar a palavra de Deus. E quando as pessoas têm fome, elas comem qualquer coisa que vier na frente, para poder matar a necessidade física delas, a fome delas, saciar a sua fome. Eu, graças a Deus, nunca passei fome, não sei o que é passar fome, mas quem já passou diz que é terrível, já comeu até comida estragada, comida do lixo, para poder matar a sua fome. E aqui o povo estava nessa situação. Então, um dos profetas pediu para um deles irem e procurar comida. E ele obedeceu, e ele foi, apanhou uma erva que ele não sabia o que era, ele achou que era comestível, mas era veneno. Cuidado, porque nem tudo que é bonito, é gostoso, serve para a gente comer. A panela pode ser o nosso coração, a nossa vida, a igreja, os relacionamentos, qualquer coisa. E às vezes as pessoas colocam nessa panela coisas que elas acham bonitas, que elas acham gostosas, mas que na verdade são veneno, na verdade vão matar elas. Muitas vezes você ouve falar da palavra de Deus, e está falando em Deus, que bom, porque isso daí vai me alimentar. Mas às vezes essa palavra não vem de Deus, essa palavra está deturpada, essa palavra está estragada, está bolorenta. Por exemplo, a teologia da prosperidade, falar que quanto mais você oferta, mais você vai ser abençoado. Nós não somos abençoados pelas nossas obras, nós somos abençoados pela nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo é que vai fazer nós alcançarmos as bênçãos. É bom você ofertar na igreja? Sim, porque a obra de Deus precisa, mas você não precisa fazer sacrifício nenhum, você não precisa dar o que você não pode, porque o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Você tem que dar aquilo que está no teu coração, aquilo que você pode dar. Aleluia, você não tem que dar esperando retribuição, isso daí é veneno, isso daí vai te levar à morte. Frases como, por exemplo, o crente não pode ser pobre, o crente não pode estar doente. Quem disse que toda doença é resultado de pecado, é maldição?
Muitas vezes é propósito de Deus para exaltar o nome dEle. Muito cuidado com o que você está colocando na sua panela. Aleluia. Muitas vezes também a gente coloca veneno dentro da nossa panela por causa da desobediência. Nós estamos na igreja, nós conhecemos a palavra, mas a gente desobedece porque a gente fala assim, um pouquinho só, não faz mal, ninguém está sabendo. Mas de Deus não se esconde nada. Cuidado com o veneno da desobediência. Ande no caminho do Senhor, ande no caminho da santidade, porque Jesus vai vir e não pode te encontrar nessa situação. Aleluia. Tem muitos casamentos também que estão envenenados pela falta de perdão, pelas brigas, pelo ciúme, pela concorrência, pela competição. Tem esposa que compete com o marido no salário, às vezes nas obras. Tem misericórdia, tem que ter diálogo no meio do casamento, tem que tirar esse veneno do meio dessa panela. Muitas vezes na igreja também tem veneno no meio da igreja. Tem pessoas, irmãos que não conversam com outros irmãos, que não perdoa, porque ele falou alguma coisa, muito tempo atrás, fez alguma coisa, e até hoje ele não perdoa. Isso é veneno, esse veneno tem que ser tirado do meio da igreja. Murmuração, contenda, divisão, pecado escondido dentro da igreja. Aleluia. Tem veneno misturado nessa comida, não pode, tem que tirar esse veneno, porque isso vai levar à morte, isso leva à tristeza, depressão, ansiedade, isso vai afastando o crente de Deus, vai esfriando, e daqui a pouco o crente morre e não sabe por quê, porque tem veneno dentro da panela. Aleluias, glória a Deus. Não coma mais dessa comida, porque vai acabar te matando. Aleluias. A palavra do Senhor é pão da vida, a palavra verdadeira. Coma dessa palavra, aleluia, e você vai ser sustentado. Para não confundir o pão da vida com o pão bolorento, você tem que conhecer a palavra de Deus, estude a Bíblia, leia a palavra de Deus, busque conhecimento, porque em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que a gente tem que conhecer a palavra para não ser enganado, porque Deus diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Das escrituras, da palavra do Senhor. Aí fica comendo qualquer coisa aí do lixo, comida estragada. Aleluia. No versículo 40, os homens até começaram a comer desse caldo. Só que um deles conhecia a palavra e ele falou assim, não, isso aqui não é alimento, isso daqui é veneno, tem morte na panela. Aleluia. Seja um desses que reconhece que tem veneno na panela, que não é erva comestível, que é erva venenosa. Fuja delas. Aleluia. Então, eles pediram socorro para a pessoa certa, pediram socorro para o homem de Deus. E o homem de Deus pegou a farinha e colocou na panela, e aí deu para o povo comer, e aí não tinha mais morte. Aleluia. Nós temos essa farinha que pode tirar o veneno da nossa panela. Essa farinha é Jesus Cristo. Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que alimenta, que multiplica o pão. Aleluia. De Jesus vem a palavra de Deus, que é uma palavra saudável, que te alimenta, que te deixa forte, que fortalece a tua fé, que te prepara para a salvação, para o arrebatamento, para ir morar com Jesus. Aleluia. Só que essa farinha
Se ela não for colocada na panela, ela não tem efeito nenhum. Ela precisa ser colocada na panela. Você precisa colocar Jesus no seu coração. Você precisa abrir o seu coração para que Jesus possa entrar. Jesus está à porta e bate. Você tem que abrir a porta do seu coração para que Jesus possa entrar e tirar o veneno que existe na sua panela. E daí você pode comer à vontade, porque essa comida é boa, essa comida é farta. Pense nisso. Que Deus te abençoe.